Bom, eu vou falar de uma situação aqui que talvez seja a situação mais sofrida para os indivíduos que têm transtorno de ansiedade social. Qual? Ser o centro das atenções, né? Essa situação, ela costuma ser um terror para esses indivíduos, né? De forma que eles costumam apresentar níveis de tensão e ansiedade altíssimos quando se deparam ou quando imaginam ou quando se imaginam, né, numa situação de ser o centro das atenções, e os níveis de evitação também são muito intensos, de forma que eles procuram a todo custo não lidar ou não ter que se expor a esse tipo de situação, né? Quando a gente fala ser o centro das atenções, é uma coisa muito genérica, né? Muito abrangente, tudo bem? De maneira que nós temos diversas situações sociais que envolvem, né, ser o centro das atenções. Por exemplo, quando você vai falar em público, né, dar uma palestra ou apresentar um trabalho e assim por diante, né? Quando você está num grupo informal de amigos, né, seja num barzinho, ou numa festa, ou na casa de alguém, enfim. E aí você vai tomar a palavra, né, de alguma maneira, você vai contar uma história, ou você vai fazer uma pergunta, enfim. Você vai de alguma maneira interagir e chamar a atenção para si, né, de forma que as pessoas vão olhar para você. Aquele grupo de pessoas com as quais você está interagindo, elas vão olhar para você de forma que você vai ficar em evidência, né? Você vai ficar ali destacado na situação, né? E isso que se torna muito difícil, é um sofrimento muito grande para o indivíduo que é muito tímido, né, ou que tem o próprio transtorno de ansiedade social, enfrentar, né? E reparem, costuma acontecer uma coisa curiosa, eu já ouvi alguns relatos nesse sentido, e aí eu não sei se vocês vão se identificar com isso, e seria até interessante que vocês pudessem me dar um feedback, no sentido de se é uma coisa que acontece com vocês e tal, que é um fenômeno que é o seguinte. Quando o indivíduo ele se encontra sendo o centro das atenções, como eu falei no início do vídeo, né, ele costuma apresentar certas reações de ansiedade, né, que, ainda que ele não evite a situação, ou seja, que ele se exponha àquela situação de ser o centro das atenções, ele pode apresentar uma reação de ansiedade tal, por exemplo, em termos de reação fisiológica, de ficar vermelho, de ficar com a musculatura tensa ou com a própria face tensionada, e a gente poderia chamar isso também de uma reação de vergonha extrema, né? Que essa reação de ansiedade, de vergonha, ela pode de fato gerar uma certa, vamos dizer assim, um certo desconforto nas outras pessoas, de modo que as outras pessoas, mesmo que inconscientemente, elas desviam o olhar, né? Por quê? Porque elas vão detectar, em algum grau, que aquele indivíduo está desconfortável ao ser olhado, né? E elas, até no movimento inconsciente, desviam o olhar, né? Ou às vezes até se retiram da situação social. Tudo bem? Isso é uma coisa bastante comum na ansiedade social. O próprio indivíduo com ansiedade social, quando ele é o centro das atenções,
Repare, a mente dele pode estar dizendo para ele o seguinte: fique ansioso, apresente reações de ansiedade que vão gerar uma certa mensagem, um certo sinal do tipo: parem de me olhar, não olhem para mim. De novo, eu quero enfatizar aqui que isso pode ser um comportamento inconsciente. Tudo bem? E é um comportamento inconsciente, mas que se expressa no corpo do indivíduo de alguma maneira. Ou com sintoma, por exemplo, como eu falei, de rubor facial, do indivíduo ficar com a face corada, uma tensão, né? Um olhar, digamos assim, um olhar ansioso ou coisas desse gênero, né? E aí, o próprio corpo do indivíduo está mandando uma mensagem para o outro, um sinal do tipo: gente, não me olhem, eu me sinto mal quando eu sou o centro das atenções, eu me sinto desconfortável. Tudo bem? E aí, em geral, o outro, ou os outros, né, no caso, percebem essa reação, talvez num nível até inconsciente também, e desviam o foco de atenção do indivíduo, né? E aí o que acontece? Esse indivíduo que tem essa fobia de ser o centro das atenções, ele fica, ele consegue fazer, repara como é que a coisa é sutil, né? Ele consegue fazer uma evitação discreta, mesmo estando na situação social de ser o centro das atenções. Mas como é que se dá essa evitação? Como é que isso se manifesta? Através do próprio corpo do indivíduo. De forma que ele manda esse sinal para os outros e aí ele diminui o tempo de atenção que está focado nele. Tudo bem? De que maneira? Com o comportamento dos outros de desviar o olhar, por exemplo. Enquanto o indivíduo ele não está sendo olhado, a ansiedade é aliviada, né? E esse comportamento é reforçado. E aí forma-se um ciclo de evitação sutil, né? Que mesmo que o indivíduo se encontre na situação de ser o centro das atenções, ele vai apresentar essas reações e aí o ciclo ele tende, né, a se estabilizar. Né? E aí é uma reação condicionada, né, uma reação de ansiedade condicionada. Tudo bem? Agora, gente, vamos fazer uma reflexão final aqui, né? No sentido da gente pensar o seguinte, tá? O que teria, né, pessoal, de perigo real em você ser o centro das atenções, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que refletir, no sentido de pensar que ser o centro das atenções não representa ou não desencadeia um perigo real, no sentido de ser algo que pode realmente te ferir ou te machucar ou coisas desse tipo, né? Na verdade, a mente do indivíduo é que começa a vender algumas ideias de que ser o centro das atenções é ruim, é perigoso, né? É preciso evitar ser o centro das atenções, porque você pode apresentar alguma reação estranha ou falar alguma besteira, os outros vão perceber que você está ansioso e coisas desse tipo, né? Agora, o que é preciso entender é que ser o centro das atenções não representa um perigo real, né? E uma coisa prática, né, gente, que vocês podem fazer numa situação dessa é manejar a sua atenção, focar a sua atenção em uma pessoa só no ambiente. Isso costuma ajudar bastante, porque geralmente quando o indivíduo
ele é o centro das atenções, ele fica com a atenção ou focada nele mesmo, né, nos próprios sintomas de ansiedade, ou ele fica com a atenção dispersa nos sinais de ameaça social. Ou seja, se tem alguém que está olhando de uma maneira ofensiva para ele, ou intimidadora, ou se tem alguém que, por exemplo, numa situação de falar em público, se tem alguém que está bocejando, ou se tem alguém que está fazendo algum comentário com um colega do lado, e assim por diante, né? Então uma coisa que vocês podem fazer é procurar focar a sua atenção em uma pessoa da situação, sei lá, de repente pega uma pessoa ali que você sente que está te olhando de uma forma tranquila, uma forma natural, foca a sua atenção nessa pessoa e imagina que só tem aquela pessoa ali. Tudo bem? Essa é uma estratégia que eu costumo utilizar bastante na clínica, né? E tem dado bons resultados, que é você imaginar que você está sozinho na situação. Tudo bem? Uma situação de falar em público, por exemplo, que você vai inevitavelmente ser o centro das atenções, você imaginar que só tem uma pessoa na sala ou que você está sozinho, né? Você pode até inclusive projetar uma imagem de si mesmo e se ver naquela situação, como se tivesse você com você mesmo. Tá? E essa estratégia pode fazer com que vocês lidem melhor com a ansiedade de ser o centro das atenções. Tudo bem? Bom, então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, comentário, sugestões de tema para outros vídeos, vocês podem escrever para mim aqui nos comentários. E é isso. Um abraço e até o próximo.